Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que bem. Sou a Andréia Vismec Costa Piazar, psicóloga escolar educacional, né? Eu estou atuando na Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. A gente vem desenvolvendo formações continuadas e o tema de hoje é o pós-pandemia e a psicologia. Para iniciar este bate-papo, eu quero dizer que estudei alguns artigos, fiz as minhas pesquisas e o primeiro ponto de falar de pandemia é que, assim, eu tinha particularmente uma ilusão de que quando iniciou duraria meses e que após o recesso de julho estaríamos todos de volta às atividades. Porém, não foi isso que ocorreu, né? Estamos caminhando aí, já fechamos, né, 8 meses. E não saberemos quanto mais virá. Então, assim, historicamente eu fui buscar algumas informações e, assim, o que vem muito é que muitos historiadores ou especialistas colocam que as pandemias têm ciclos, né? Então, ela inicia-se, tem o seu desenvolvimento, o seu desenrolar, aparecem recursos para desenfreá-la, acabar com ela e depois tem toda uma readaptação. Isso então dura em média uns 2 anos. Então a gente não pode falar mais de pouco tempo. A gente tem que entender que tem um desenrolar para as coisas e que não tem uma previsão certa, exata, né? Tem estudos, debates, hipóteses, né? Mas as opiniões divergem, né? Divergem. Então tem alguns que colocam mais meses pela frente, tem outros que colocam mais um ano pela frente. Enfim, até que a gente venha com recursos e que vamos nos readaptando, tem ainda um caminhar. Tem algumas tendências que eu já faço uma leitura crítica e vou avaliando nesta pandemia e para o pós-pandemia, né? Já está havendo e vai haver muitas mudanças, né? As principais na educação, na cultura, na psicologia, na medicina, na tecnologia, nas atividades econômicas, comerciais. Então, várias áreas, né? São abarcadas. A primeira reflexão, como eu sou psicóloga, é falar de que crenças, aspectos morais, valores foram ressignificados e ainda serão. Né? A gente vem debatendo, discutindo e refletindo sobre questão de solidariedade, sobre união, sobre cooperação principalmente. Quantas ações maravilhosas tivemos durante a pandemia e estamos tendo de um ser solidário ao outro, de nos unirmos e cooperar para algum desfecho. E isso é uma das coisas que eu acho que é mais importante que acontece no humano nesse momento e que temos que levar como aprendizagem para esse pós-pandemia, né? Outro aspecto para analisarmos é a questão de consumismo, né? Que foi um tema que, por causa do isolamento social, a gente reviu, né? Reviu bastante. Então, um exemplo, eu pessoalmente, né? Quando ia presencial antes da pandemia, todos os dias para o meu trabalho, como eu gastava com coisas que eram supérfluas, que não tinha necessidade, bobeirinhas, e que durante uma pandemia que eu tive que me isolar, fazer teletrabalho, eu evitei e diminuí muito o consumo de muitas coisas. Ai, confesso para vocês que de livro eu não consigo, sabe? Eu acabo fazendo minhas comprinhas ainda de livros, é um vício positivo, né, de fazer minhas leituras e comprar meus livrinhos online. Mas, nossa, como eu diminuí, né? Vários itens da minha vida. Como eu economizei, inclusive financeiramente.
Foi então um aspecto muito a se considerar, de se refletir na humanidade a questão do consumo e que de fato temos que levar para esse pós-pandemia esta reflexão. O aspecto da reconfiguração dos novos espaços, né? Por causa que temos que seguir protocolos, muitas atividades estão devagarinho voltando para o presencial ou de uma forma híbrida, estão retomando. Eu mesma, né, no meu consultório atendo presencial, então novos protocolos a gente tem que pensar. Então, as atividades comerciais estão tomando novas caras, seguindo novos formatos, vendo novos protocolos e, com certeza, nesse pós-pandemia, muitas tendências permanecerão, né, no comércio, nas atividades comerciais. Quero falar ainda também sobre novos modelos de negócios. Eu penso e faço uma leitura de que o principal foi o delivery, né? De que a gente já tinha um costume antes da pandemia de pedir coisas na nossa casa para ter comodidade, mas que isso ficou de uma força enorme durante a pandemia e que cresceu intensamente e vai permanecer. Vai permanecer porque traz uma facilidade e muitas empresas, comércios viram que até tem custo menor manter um delivery. Então, foi algo assim que veio com força. Da mesma forma, o Instagram. Eu faço uma análise de que essa rede social teve um crescimento fantástico durante a pandemia para vendas, para divulgações, e que a tendência para este pós-pandemia é ter uma força incrível, né? Vamos falar também de experiências culturais, como elas modificaram-se durante a nossa pandemia e que a gente fez tour virtual, pôde ter a experiência de entrar num museu dentro da sua casa. Então foi algo que também teve força. Os shows modificaram com o drive em uma nova modalidade. Lives na nossa casa de cantores, de músicos, artistas e que parecia que estavam dentro da nossa casa de uma maneira descontraída, num conforto. Também eu acredito que é uma nova modalidade que pode se fortalecer neste pós-pandemia. Outro próprio trabalho remoto, né? Que muitas pessoas que eu conheço já me contaram que as suas empresas já determinaram que agora vai ser só remoto, vai ser só home office. A pessoa vai trabalhar em casa. E elas também perceberam que o custo, inclusive, é menor para a empresa. Então, é uma nova modalidade que tomou força e eu acredito que vai permanecer também no pós-pandemia ou, de repente, de maneira híbrida. E daí já levo para a educação, que também o ensino à distância tomou força. Não é minha concepção, né? Eu prefiro tudo no presencial, no cara a cara, convivência real, com experiências mediadoras, com o professor ali. Porém, era o que dava para ser feito e eu acredito que para muitas pessoas fez sentido. Eu, por exemplo, fiz 2 congressos grandes durante a pandemia que eu paguei, que tinha gente de fora com outras línguas, tinha tradutor, toda uma estrutura. E que eu fiz da minha casa, eu tive um aproveitamento fantástico, então para mim foi bem legal. E até assim, porque tem dias que eu tenho a escuta psicológica lá na secretaria presencial, tem dias que eu estou em teletrabalho, eu tenho consultório à noite, no sábado, minha vida é corrida. Então, que legal eu poder fazer online. Então, para mim, me ajudou, serviu e é algo que levarei para o pós-pandemia, que eu acho que vai ser bom para mim eu poder fazer um congresso, eu poder fazer um seminário, eu poder estudar à distância com pessoas de fora, especialistas nas áreas, e fazer isso da minha casa, no conforto da minha casa, tomando um cafezinho. Então, é também algo que eu vejo que vai se fortalecer nesse pós-pandemia, né?
É, o morar perto do trabalho. Também tive muitos relatos de pessoas que se mudaram e foram morar perto justamente para não ter que pegar transporte lotado, não passar mais risco ainda. Então, facilidade de poder ir a pé, de poder ir de bike, de pensar em outras formas, né? Então, isso também é um aspecto que eu percebi que talvez se permaneça no pós-pandemia, porque realmente é muito mais gostoso a gente trabalhar perto do trabalho. Desculpa, morar perto do trabalho. A busca por novos conhecimentos, né? Como isso aconteceu durante a pandemia. A gente fez um movimento enquanto humanidade incrível e forte de estudar, de aprender, de avançar. Cada um na sua área, em outras áreas também, como a gente fez movimentos criativos. E isso historicamente mostra, ao analisar pandemias, que quando ela está tendo um desfecho, há um pico em tecnologias em medicina e ouso dizer que neste momento na área de saúde mental, na área psicológica, psiquiátrica, como a gente tem debatido esses aspectos, como eu sou da área, né? Como a gente está falando do emocional também. Então, eu vejo que essas três áreas vão ter um pico enorme, um avanço enorme, movimento de vida. Isso é muito importante. Na minha concepção relacional sistêmica, toda vez que um grande sistema está disfuncional em desequilíbrio, é porque tem algo a aprender. Enquanto humanidade, estávamos fazendo muitos sintomas, vem uma pandemia para trazer aprendizagem, possibilidade de novos comportamentos a serem revistos pela humanidade. Eu penso que um deles foram as relações abusivas, né? Faço essa leitura crítica que cada um deve analisar. O tanto que é abusivo ao próximo, a marido, a filhos, ou à esposa, ou aos colegas, ou ao chefe, ou o chefe aos seus funcionários. Todos nós devemos refletir sobre relações abusivas. Isso é uma grande aprendizagem. A outra que já falamos hoje é sobre o aspecto do consumismo. Como a humanidade precisa rever isso, é uma grande aprendizagem a ser feita. A nossa interação com a natureza, né, de se voltar a isso, e a gente faz essa leitura de que como quando a gente se retraiu e se isolou porque tinha que se cuidar para sobreviver, que os animais voltaram ao seu habitat, que o ar ficou mais limpo, a gente precisa também ver isso. E aí, como a gente está muito na tecnologia por causa que é o método que temos agora, né, para o momento, então a gente precisa analisar que para esse pós-pandemia, nossa, como a gente vai precisar assim se voltar para a natureza e deixar um pouquinho essas tecnologias de lado, né? Que estão em excesso, né? A questão da empatia, se voltar ao outro. Como essa pandemia fez a gente se haver com isso, né? E nesse pós-pandemia, olha que legal. A gente consolidar essa aprendizagem e ter novos comportamentos mais empatas ao outro, olhar o que ele está sentindo, a historinha que ele tem, né? Muito legal a gente poder rever esse aspecto. As relações intrafamiliares, porque a gente teve que ficar confinado tudo junto e que grande aprendizagem para a humanidade. Veio dar um tapinha de luva na nossa cara, né? Que a gente precisa analisar esse aspecto também e fazer muitas aprendizagens de convivência, de tolerância um ao outro. Aprender a esperar é o que mais a gente está se havendo, porque a gente, enquanto humano, é muito imediatista, é muito ansioso para os desfechos, para as coisas. E o que mais a gente está tendo que fazer durante a pandemia, na minha leitura crítica, é esperar. É esperar.
Não temos controle de nada. É aprender a lidar com o mistério das coisas. Vejam assim, quero falar que fui num congresso antes da pandemia, de maneira presencial. Eu fui com o Semai Alex Figueiredo, era em São José dos Pinhais e era sobre saúde mental. E eu me lembro que a palestrante falava, era uma psicóloga, e ela falou que o segredo da saúde mental era leveza. Eu trouxe isso para o resto da minha vida. É ser leve. Nossa, como essa é uma das maiores aprendizagens que tenho treinado diariamente a fazer. Ser mais leve. Gente, isso ajuda a pele, ajuda a respiração, ajuda no desempenho das nossas atividades. Ai, calma. É ser leve. Esse é o segredo. Então, essa foi uma das grandes reflexões que eu venho fazendo, que a gente tem que caminhar para o pós-pandemia e levar, que é baixar essa ansiedade e não ser imediatista, que tudo tem um tempo a se desenrolar. E como a gente está tendo que se ver com isso, porque a gente não tem certeza de nada, só estamos lidando com incertezas, né? Bem, para agora, então, né, a gente vai finalizar esta conversa e depois, num outro momento, a gente dá continuidade. Então, um grande abraço, fica aí algumas reflexões sobre o pós-pandemia para pensarmos. Tchau!